Ele entrou aqui, pai. Olha, ele. Entrou? Ele vai solicitar igual da outra vez. Pode pedir, pode falar. Boa noite a todos e a todas. Aqui, tá vendo? Aí, isso. Digita o nome. Eu não sei o nome dele, não, pai. Oh. Não, aqui, pai, não sou. Não entrou ainda, então. Pede pra ele solicitar igual da outra vez. Vou falando para as pessoas. Boa noite a todos e a todas. Hoje nós vamos estar com um convidado muito especial, o mestre Joelson, liderança destacada do assentamento Terra Vista, também liderança da Teia dos Povos, uma pessoa, um parceiro incansável da nossa universidade, da UFSB, que tem sido um representante. Pode falar no que eu boto. Tem sido um incansável parceiro da UFSB e hoje vai nos brindar com a exposição de sua trajetória de vida até sua titulação de mestre, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Já ministrou, inclusive, curso na Universidade Federal de Minas Gerais e, com certeza, será o nosso pontapé inicial para que a gente possa também avançar nessa seara, nesse sentido, de mestre dos saberes aqui em nossa universidade. O mestre Joelson, ele foi por algum tempo representante da sociedade no Conselho Universitário, com o nosso CONSUNE, e com certeza será uma ajuda de grande importância para que a gente possa criar iniciar esse trabalho de titulação de outros mestres aqui na nossa região. Porque, com certeza, nós temos muitos mestres na região que estão ainda no anonimato. E com o trabalho e com a ajuda do mestre Joelson, eu não tenho dúvida nenhuma de que aparecerão muitos outros. Eu passo a palavra ao meu amigo Joelson. Boa noite aí para ele. É um grande amigo meu, tá? Uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. Inclusive, já demonstrei uma época um interesse em, após a aposentadoria, ser um colaborador lá do Terra Vista, na parte de educação. O Joelson é um incansável defensor da educação dentro do Terra Vista. Terra Vista, eu já tive o prazer de participar de eventos, de visitar por diversas vezes. É um assentamento simplesmente fantástico, com um respeito à natureza espetacular, trabalha com agroecologia. Então, o mestre Joelson vai falar de tudo isso para a gente e da trajetória dele como mestre de saberes. Boa noite, Joelson. A palavra fica com você. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos aí da universidade, da UFSB. É uma alegria muito grande estar conversando, dialogando sobre essas questões aí que você apontou, né? Sobre essa questão dos mestres de saberes, mestre da oralidade. Então, nós precisamos dialogar sobre essas questões todas. Eu estou tranquilo, porque já estou aí mais tempo aí no processo, já participei aí do CONSUNE da universidade, já estou um pouco conhecendo um pouco aí da universidade. Nós estamos aí numa trajetória, muitas vezes fica mestre, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que eu tenho simplesmente, eu trago da minha ancestralidade.
e na qual eu quero saudar toda a minha ancestralidade, que foi quem me ensinou, foi quem me deu esse conhecimento, e também os movimentos sociais e o movimento operário, o movimento camponês, as ligas camponesas, Quilombo dos Palmares, enfim, toda essa trajetória da gente está dentro aí de um passado histórico. Então, eu sou fonte disso. Então, eu bebi no MST, eu bebi isso na Central Única dos Trabalhadores, eu bebi isso no movimento de luta para a construção do Sindicato Livre em São Paulo. Então, eu venho de uma trajetória aí, e também dos meus pais, né? Fundamentalmente, meus pais. Meu pai, José Oliveira Xavier, é famoso Zélito, minha mãe, Maria de Lourdes Ferreira de Souza, que me deu também esse trabalho. E os outros conhecimentos todos eu apanhei também com duas avós, minha avó Joana e minha avó Isabel, que é a avó materna. A avó paterna é Dona Joana e a avó materna é Dona Isabel. Então, essas duas mulheres, uma de originária ali da região do Nagô, né? Minha avó, uma negona Nagô, a avó materna, e a outra também da região da África, do Mali, né? Nós temos aí do Mali, nós temos aí um pouco a trajetória do povo malê, e tem aí a trajetória do povo angolano, do povo... Então, eu faço parte aí de um sangue muito grande aí do meu povo africano. Então, foi aí que esse conhecimento a gente vem guardando, vem trazendo, isso é de gerações para gerações, isso é repassado. Então, nesse sentido, eu estou muito tranquilo, porque eu tenho uma origem grandiosa. E também uma origem de luta. Meu povo nunca sujeitou a ser escravo. Nós trabalhamos sempre para ter a terra e o território, porque nós sabemos muito bem disso, que com a terra, com o território, não é possível escravizar as pessoas. Então, sou defensor da terra dos povos, por isso nós estamos trabalhando esse conceito da terra, do território, para que a gente possa buscar dentro do princípio da liberdade, a liberdade de fato. Porque muitas vezes a gente fica sonhando com liberdade, mas a liberdade sem terra ela não existe. A liberdade sem território ela não existe. A liberdade sem comunidade não existe. Então, nós somos um pouco o céu mais terra. Então, muita gente quer ir para o céu logo, mas esquece da terra. Eu sou da terra, sou do território, eu acho que é preciso ter os pés no chão para, se a gente for para o céu algum dia, algum negócio, nós fez aqui parte do céu aqui e nós merecemos ter o céu. Mas eu não acredito nessa só de ficar no mundo da lua, esperando que lá divinamente vai ser resolvido os nossos problemas. Ou nós mete a mão na massa e caminha com essa construção. Façamos a nossa parte, né, Bércio? Façamos a nossa parte, né, Bércio? Não tem jeito, nós temos que fazer a nossa parte para que a gente possa ter um lugar aonde a gente merecer ter, né? É a mesma coisa do nome. A gente vive na comunidade o tempo todo ou morre também na comunidade. A nossa vida na comunidade é o tempo que as pessoas lembram da gente, o que a gente fez de bom, o que a gente construiu. Se a gente nada fez, a gente não vive nessa comunidade e a gente morre. Então, mas quem fez algo, quem construiu algo, quem trabalhou para essa construção, pode viver um bom tempo aqui na Terra e pode ser até eterno se a construção for duradoura e se for uma construção bem feita, aí a gente pode durar mais tempo aí na Terra. Mas, enquanto isso, eu acho que a gente tem que estar nessa perspectiva do concreto, da coisa do pé no chão. E sua trajetória, mestre,
na Teia dos Povos. Eu queria que você falasse um pouco da Teia dos Povos, para muita gente que ouve falar sempre em Teia dos Povos, e não sabe o que é e como essa. Qual é o objetivo da Teia dos Povos hoje em nossa região? É, minha trajetória, eu já falei para você que é uma trajetória dos movimentos sociais, da construção da Central Única dos Trabalhadores, vem no movimento operário em São Paulo, e volto para a Bahia em 80, finalzinho, dezembro de 86, para me reconectar com a questão da terra. E aí apareceu o MST, eu entrei no MST, eu continuo ainda no MST, eu moro no assentamento do MST, o assentamento Terra Vista é um assentamento forjado na luta do MST, e nós estávamos sentindo, nessa crise que está tendo toda aí, nós estávamos sentindo a necessidade de agregar outros companheiros, outras partes da luta que estavam faltando. E nós vinhamos abrindo essa discussão, aprofundando essa discussão. São duas discussões muito profundas que precisa nós entender. Inclusive na questão da esquerda como toda, ela não está construída dentro disso. Muito se fala, mas pouco se faz. Então, nesse sentido, são duas coisas que não podemos discutir a questão da terra e território sem discutir os povos. Ou seja, nós não podemos falar de uma reforma agrária, nós não podemos falar de uma reforma agrária, de uma luta pela terra, se a gente não entende essa questão dos povos que muitos antes de nós, já moravam aqui. E não tem, por exemplo, o Brasil tem 520 anos de invasão, mas tem mais de 12 mil anos, tem gente que fala até 40 mil anos de gente que já morava aqui nessa terra, que era dono dessa terra, que já vivia nessa terra. Dono não, que vivia em harmonia com a natureza, vivia em harmonia com essa terra. Exatamente. Então, essa é a primeira coisa. Sem falar dos povos originários, nós não podemos discutir a questão da terra. Os primórdios da luta pela terra, pelo território, é os povos originários, os povos indígenas. O segundo povo que precisa ser discutido, ser incorporado nesse processo, é o povo de Zumbi dos Palmares, do Quilombo dos Palmares. Então, sem discutir a questão do povo preto, nessa questão da terra, do território, também não é possível. Então, esses dois povos, é preciso a gente discutir para incorporar nesse processo e avançar. E outro pessoal que precisa ser discutido, que hoje está na periferia dos grandes centros, é a questão da maior parte da população hoje que saiu, inclusive do campo, a maior parte saiu do campo e hoje estão nas grandes centros, nas grandes metrópoles, na favela, no gueto, na periferia dos grandes centros dessas capitais, que nós precisamos trazer. Então, nós temos... por isso nasce a questão da discussão da teia dos povos. Porque nós precisamos construir uma teia que incorpore esses três grupos. Os povos originários, na luta por terra e território, que a luta deles é por território, né? O povo indígena, ele tem a sua consciência, é uma consciência coletiva, não é uma consciência individual, não é uma consciência capitalista, então discute a questão do território. Na questão do povo preto, também porque nós somos parte que viemos da África, que também tinha uma relação com o território, com as comunidades. Nós somos povo de comunidade, nós somos povo de território, essa coisa toda. E o povo da periferia é o pessoal que já foi para os grandes centros e perdeu o vínculo com a terra, e entrou no capitalismo, na selvageria do capitalismo e na individualidade. Então, esse, de uma certa forma, vai lutar por terra, por um pedaço de terra. Mas nós temos que compreender essa necessidade da gente lutar
por território, que é maior para construir comunidades, construir um povo. Então, a TEA é essa necessidade da gente construir a grande aliança que, muitas vezes, no processo da esquerda, dos movimentos, dessas coisas todas, essas três frações não estão incluídas dentro desse processo. O povo preto é a maioria da sociedade já, os povos indígenas têm uma grande contribuição que tem nesse país, que tem um povo que tem 12 mil anos, ou 40 mil anos aqui, conhece tantas coisas maravilhosas, tem tanta ciência, então esse povo tem que estar incluído, tem que estar dentro do processo, tá aí para devolver, inclusive, o seu território, ou parte do seu território, para que eles possam garantir a sua sobrevivência e a gente construir uma relação extraordinária com esses povos, para eles repassar conhecimento para nós, que temos pouco conhecimento dessa terra aqui. O povo preto também vem da África com uma bagagem extraordinária, tanto da questão da agricultura, como todos os processos, inclusive trouxe várias sementes para aqui, trouxe várias contribuições aqui, tem várias contribuições aqui, e foi o povo que, com o seu trabalho, construiu esse país. Né? O trabalho escravo, pode ser, depois da Lei Áurea, que não libertou o povo preto, mas o povo preto foi um dos grandes construtores dessa nação brasileira, e é renegado dessa nação. Então, a teia dos povos tem essa necessidade de construir e trabalhar para a construção dessa aliança índia, negra e popular, para que a gente possa, a partir do princípio que a terra é o território, nós começar a organizar uma perspectiva de sociedade verdadeiramente humana, ou seja, verdadeiramente que tenha uma sociabilidade que tem relação com a terra, com a natureza e com o ser humano e todos os seres que vivem na terra. Então, a relação extraordinária que nós precisamos construir. Além da unidade entre os povos, precisamos também fazer uma relação harmoniosa com a natureza e com todos os seres que vivem na natureza. Então, nesse sentido, a Teia dos Povos tem esse trabalho a fazer. Embora nós sabemos que nós somos muito pequenos com essa amplitude, com essa vasta vontade de construir esse trabalho, como diz Raul Seixas, é o início para ter o fim e o meio. Então, nós estamos reiniciando. Tem muita gente que fica perguntando, esses caras estão malucos, estão doidos. Nós não estamos doidos, nós estamos dizendo o seguinte, é preciso voltar ao princípio, aonde tudo foi construído, para nós se reconstruir e se reconectar com a natureza, reconectar com os seres da natureza, para que a gente possa construir outra perspectiva de sociabilidade. Nós não acreditamos só com essa questão das cidades, pode resolver o problema da nação brasileira e da América Latina. Nós achamos que nós precisamos construir, a partir da terra e do território, outra sociabilidade. E, nesse sentido, nós não vamos negar nada que a humanidade foi construída de bom. Agora, vamos negar tudo que foi feito de ruim. Vou dar um exemplo. A acumulação de tudo que é do capital, que é tudo para si, e que tornou tudo mercadoria, isso aí nós não queremos. Nós queremos uma sociedade da abundância, da fartura, uma comunidade que possa viver em harmonia com a natureza, com a terra e o território. Então, nós não queremos a individualidade, nós queremos construir outro tipo de sociabilidade, onde a individualidade é fundamental, mas a coletividade é maior que a individualidade. Então, nesse sentido, nós queremos fortalecer a individualidade, mas fortalecendo a coletividade. Então, eu sou um ser individual, em determinada parte, mas eu sou um ser extremamente coletivo, maior coletivamente. Então, nesse sentido, nós precisamos construir
esse sentimento nas pessoas, porque hoje a sociedade, o capitalismo transformou nós tudo em individual, mas ela é coletiva, o capitalismo é coletivo. Ele rouba toda a mais-valia dos trabalhadores, do povo da periferia, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, agora está roubando os territórios, destruindo a natureza para transformar tudo em mercadoria. Então, nossa visão é outra sociabilidade, onde os bens da natureza pertencem também à natureza, onde o ser humano precisa aprender a conviver com os outros seres da natureza para harmoniosamente nós construir um desenvolvimento ou uma sociedade harmoniosa dessa perspectiva que traga um desenvolvimento que não é para o indivíduo, é para toda a sociedade e para todos os seres da natureza. Então, a natureza, para nós, a terra, o território, tem direito. E nós precisamos respeitar esses direitos. Tem vida e nós precisamos respeitar essas vidas. Então, nós temos que trabalhar nessa perspectiva. Então, a TEA vem com essa ousadia de querer construir, a partir da terra e do território, construir uma aliança dos povos para que a gente possa retomar de novo toda a nossa terra, todo o nosso território e construir uma sociedade, uma sociedade diferente que possa permitir a gente viver com abundância, com dignidade e que tudo isso serve para que a gente possa melhorar e construir outra perspectiva e garantir que a terra permaneça para as futuras gerações. Então, nesse sentido, a TEA tem esse princípio de trabalhar essa questão da terra e do território. A outra questão fundamental da TEA é essa questão da agroecologia. A agroecologia como modo de vida, para que a gente possa entender, que eu já falei isso, sobre essa questão da relação da natureza. Outra questão importante, nós achamos que a sociedade nossa tem que ser uma sociedade de abundância, de muita riqueza. Riqueza para nós é fartura, para que todos tenham pão, todos tenham dignidade, todos tenham educação, todos tenham saúde, todos tenham as questões básicas necessárias para a sobrevivência e para a harmonização da sociedade aqui no planeta Terra. E construir também um trabalho que, a partir desse trabalho, a partir dessas construções, nós começamos a apontar outros caminhos, inclusive com ciência e tecnologia, que a sociedade, a humanidade já construiu para o bem da humanidade. Então, nós temos que transformar a ciência e tecnologia para o bem da humanidade. Então, nesse sentido, a TEA vem com essa perspectiva, com esse trabalho. Nós não somos um movimento, nós somos uma articulação, estamos chamando todo mundo para englobar dentro dessa perspectiva, para que a gente possa construir uma nova perspectiva de humanidade, e nós sabemos que nós não somos donos dessa construção. Os povos, esse dia nós fizemos até um artigo explicando que aqui tem muita gente que fica atrás da Comuna de Paris, de outras lutas europeias, mas aqui nós temos luta mais duradoura do que Comuna de Paris, com qualquer outras lutas aí diferentes, que inclusive durou mais tempo. Então, nesse sentido, nós queremos resgatar o que nós temos de bom, o que foi construído com nossos antepassados, o que foi construído com os nossos guerreiros, nossas guerreiras que lutaram aqui nesse país, e buscar uma perspectiva de fazer uma revolução radical. E uma revolução que a gente faz é de 8 conceitos, não é esse conceito, que eu acho que aqui não vai dar tempo para a gente trabalhar esses conceitos, mas nós precisamos fazer uma ação radical para permitir a mudança que nós estamos propondo. Inclusive nessa questão do trabalho, que está se findando esse modelo aí que foi construído, Fordismo e outros modelos de produção do capitalismo está se falindo, e nós precisamos repor outras relações humanas, outras relações de trabalho que possam permitir a nossa permanência aqui na Terra, sem explorar a natureza, sem explorar a água, sem explorar os minérios, sem destruir tudo,
mas nós podemos viver tranquilamente em harmonia se a gente trabalhar essa perspectiva. Aí é preciso trabalhar essa questão também, que vai mais a fundo, a questão do consumismo, né? Nós não queremos uma sociedade de consumismo, nós queremos uma sociedade da viabilidade, da relação com a natureza, e aí nós temos que discutir profundamente alguns conceitos hoje que é de desenvolvimento, que nós achamos que não é desenvolvimento, é destruição da natureza, é destruição da nossa mãe terra. Então, nesse sentido, nós queremos trabalhar e discutir profundamente com a juventude, com os intelectuais, com a sociedade que está hoje nos guetos, nas favelas, nos grandes centros urbanos, que nós precisamos nos reinventar e construir outra perspectiva de humanidade aqui na Terra, respeitando isso tudo que eu falei. E é possível ser feito isso, inclusive no Brasil, que é um país com grandes capacidades e grandes riquezas, e de um povo trabalhador, de um povo tranquilo, que nós precisamos fazer, trabalhar essa construção. A prova dessa realidade é o próprio Terra Vista. Quem já teve o prazer, tem algumas pessoas que estão aqui no chat que estão acompanhando, que conhecem o Terra Vista. Terra Vista é uma prova viva de que tudo que você acabou de falar tão bem é possível, que a gente viva em harmonia perfeita com a natureza. Agora, tem uma outra coisa que a Teia dos Povos vem fazendo, que é espetacular. Eu tive o prazer de participar de dois, que são as jornadas agroecológicas, que a última que aconteceu foi no território Paiaiá. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas jornadas. Como surgiu a ideia dessas jornadas e se já tem em vista a próxima? Olha, a jornada de agroecologia foi mais ou menos uma... a ideia não é da Teia dos Povos, essa ideia já estava, inclusive, dentro do MST lá do Paraná, que já vinham fazendo essa jornada de agroecologia para discutir esse tema da agroecologia. E com a construção da Teia dos Povos, não foi primeiro a construção da Teia dos Povos, a primeira foi a jornada, a construção da jornada. Nós tivemos aqui na Terra Vista o encontro de um grupo de jovens da UFBA, que trazia aí um movimento de um grupo organizado, lá inclusive da professora Celi Tafarel, que estava junto, e nós começamos a discutir isso aí. E aí tem um evento lá no Paraná, é muito longe para a gente ir. Então vamos construir uma jornada aqui na Terra Vista. E aí começou a jornada. Na segunda jornada, nós achamos que era preciso construir uma teia, porque nós não, movimento, a gente já tem muitos movimentos, já tem muitas articulações, essa coisa toda. Nós precisávamos uma teia que pudesse juntar todo mundo dentro dessa teia, respeitando essa individualidade, respeitando a diversidade, respeitando cada um e cada qual no seu local. Então, nós não queremos nada que possa ser atropelado o outro, que já está fazendo há mais tempo. Nós não queremos passar por cima de quem já está aí construindo há muito tempo, tipo o MST, o MLT, os movimentos de luta por terra. Nós não viemos para fazer essa disputa nem ser melhor de que ninguém. Nós queremos que estar junto nessa engrenagem, nessa grande teia, que a gente, cada um, possa contribuir como pode e da sua forma e do seu jeito a sua contribuição. Nós dizemos que a unidade nossa não é forçar ninguém a ser igual a nós. A nossa unidade que nós queremos é dentro da diversidade. Então, o movimento negro tem uma condução que já vem historicamente de muito tempo. Nós queremos se aliar no que é bom, no que é possível ali junto com o movimento negro, do movimento preto. Nós temos o MST, nós queremos se aliar com o movimento para nós trabalhar essa questão da agroecologia, inclusive da luta por território, nós sair da luta só pela terra e assumir essa responsabilidade da luta por território. Com os quilombolas, nós precisamos também, com os ribeirinhos, com o pessoal das águas, com o pessoal de todas
a camada da sociedade, com os intelectuais, qual é a contribuição da intelectualidade, da juventude estudantil, da juventude que está sem estudar, que está sem negócio. Então, nós queremos dialogar com todo mundo numa perspectiva de trazer isso. Então, a teia é como uma teia de aranha mesmo. É uma teia de aranha que nós precisamos tecer e construindo isso sem de respeitar as construções que já estão aí dadas, que já estão prosseguindo, mas nós queremos somar. Nós temos até uma questão que é de Milton Santos, que a gente diz o seguinte, o que nos une é bem maior do que as pequenas coisas que nos separam. Então, nós estamos no entendimento, inclusive nessa pandemia, nesse momento de crise profunda do país, não dá mais para nós ficar disputando vaidade, quem é melhor, quem é pior, quem é que consegue fazer as coisas, quem não consegue. Nós precisamos construir uma unidade para que a gente reveja nossas práticas e comece a construir uma perspectiva de um Brasil grandioso, de uma América Latina grandiosa e de um mundo inteiro grandioso. Então, nesse sentido, nós precisamos assumir essa responsabilidade da condução desse processo. Lembrando que, mais uma vez, relembrando, nós não queremos imitar ninguém, nós não queremos ser dono de ninguém, nós não queremos todo mundo, nós queremos participando numa perspectiva da construção desse grandioso projeto, do princípio, a luta pela terra e pelo território, e depois a questão da soberania alimentar, da agroecologia, do trabalho, que nós vamos ter que discutir, inclusive depois que passar a pandemia, como é que vai ficar o trabalho, como é que vai ficar a educação, que é uma questão que nós precisamos fazer agora, que vai mudar radicalmente, como é que vai ficar as profissões, que vai mudar radicalmente. Então, como é que nós vamos fazer? Com a 5G, o que é que vai mudar? Com essa tecnologia 5G, o que é que vai mudar? Vai mudar muita coisa, vai mudar muitas... aquelas pessoas que viviam num berço esplêndido, com a profissão, com alguma coisa, vai mudar tudo. Então, como é que nós vamos se ressignificar e que nós vamos se reencontrar sem precisar nós ficar agredindo uns aos outros ou então se dividindo por besteira? Nós precisamos somar, multiplicar e juntar o povão para que a gente possa fazer outro destino, que não é esse o destino do Brasil. Sem dúvida. Mestre, agora eu queria que você falasse um pouco a respeito da sua trajetória como mestre de saberes. Como você chegou lá, quais foram os caminhos? Isso vai muito nos ajudar a identificar outros mestres aqui na região, inclusive com a sua ajuda, com certeza com a liderança que você tem com Teia dos Povos, você vai ter essa responsabilidade, eu diria assim, como parceiro da universidade, da UFSB, e de nos ajudar a identificar outros mestres e a universidade, no futuro, trabalhar com esses mestres, inclusive com cursos dentro da universidade, que esses mestres possam vir a ministrar. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória agora, para a gente. Eu quero dizer o seguinte, as pessoas carinhosamente botaram esse apelido em mim, mas eu não sou mestre. Eu sou simplesmente um aprendiz. E nessa trajetória, como aprendiz, eu aprendi muito, eu já falei para você, no movimento operário em São Paulo, no movimento desempregado em São Paulo. Eu vivi 6 anos em São Paulo e tive uma vivência muito grandiosa na formação do Partido dos Trabalhadores, na formação da CUT, acompanhei tudo isso de perto, na construção do Sindicato Livres, e como eu sou um autodidata, nesses processos todos eu fui aprendendo e fui também lendo muitos livros, e aí muita teoria, a gente foi lendo para compreender um pouco disso. Essa foi a primeira parte. A segunda parte, que eu devo muito, que eu sou grato a isso aí, eu aprendi na luta concreta com o MST, na luta de enfrentamento do MST, na luta pela terra. Eu aprendi demais. Graças ao MST, eu estou hoje aqui numa área que deu possibilidade
que a partir de 2000 começasse a construir a transição agroecológica, que é o assentamento Terra Vista. Mas eu também tenho umas origens, que eu já falei também, que é as origens do povo da África, do povo preto, e também uma herança indígena, né? Eu tenho uma herançazinha aí dos Tupinambá. Então, toda essa herança histórica, toda essa herança de origem da África, toda essa herança de indígena, isso nos fortaleceu muito. E também graças a 4 pessoas maravilhosas que eu já falei, foi minhas 2 avós, vó Joana e vó Isabel, e meu pai, José Oliveira Xavier, e minha mãe, Maria de Lourdes. Meu pai tinha uma ligação muito grande pela terra. Com 12 anos, ele era contratista. Trabalhou a partir dos 12 anos para comprar uma terra. Juntou com os 3 irmãos e comprou 3 alqueires de terra, que é 60 hectares, lá em Nova Alegria. E lá construiu uma pequena roça, né? E de lá ele levou 11 filhos para estudar em Guaratinga. Meu pai fez... Quando chegou um capitão lá e disse: você vai deixar o quê para seus filhos? Ele disse: eu estou comprando muita terra, vou deixar muita terra para meus filhos. Aí o capitão chegou e disse: meus filhos estão lá em Salvador estudando e vão vir aqui tomar as terras dos seus filhos. Era bem assim, né? Vão ficar tudo analfabeto. Aí vamos tomar as terras dos seus filhos. Aí meu pai não falou nada com o capitão. Um ano depois, levou todo mundo para estudar em Guaratinga e ficou lá sozinho na roça, com medo de perder o pedaço de terra, porque ele sabia que a terra é a liberdade, que ele sabia que a terra é fundamental, mas aí, daquele momento em diante, ele passou, também o conhecimento é fundamental. Então, eu agradeço a meu pai e minha mãe, e as minhas 4 vós também por esse conhecimento. Então, eu sou isso aí, eu sou uma, como é que diz? Uma metamorfose ambulante, como diz Raul Seixas. Fui aprendendo um pouquinho daqui, outro pouquinho dali. Tenho vários conhecimentos nessa questão com os grandes intelectuais, e muita gente boa me ajudou muito. Viajei por outros países, estive na China, na Coreia, nas Filipinas, na África do Sul, Venezuela, na França, Portugal, um bocado de país, e isso deu para mim uma visão de mundo maior. Mas isso também não me faz maior ou menor, não me faz nada disso. O que me faz bem é estar aqui na Terra Vista, construindo a agroecologia, respeitando os mais velhos, respeitando todo o povo que tem história, e a gente todo dia aprendendo. Eu gosto muito de 2 grandes pensadores que me ajudam muito. Um é Lao Tse, que é o homem do céu, e o homem da terra, que é Confúcio. Então, esses 2 também me ensinaram muito. E dona Ana Primavera, e foi assim uma senhora que me ajudou muito nessa questão do solo, da terra, do gostar da terra, da natureza. Esteve aqui no assentamento, veio nos visitar antes de morrer, foi assim uma alegria, participou de uma jornada de agroecologia. Então, eu me sinto maravilhado dentro dessa questão, mas eu não, carinhosamente as pessoas deram o nome de mestre, mas não sou não, eu sou simplesmente um aprendiz e estou aqui lutando para isso. E graças a esse envolvimento todo, nós estamos com um trabalho lá dentro da Universidade de Minas Gerais, que estamos aí tentando construir. Isso aí não está nada certo ainda, não está, e tem vários, Babau, Babau, eu vi na relação. Isso. É um grupo muito grande que eles estão fazendo um trabalho muito bonito, que eu acho que todas as universidades deveriam entender, que é trazer os povos originários, é trazer os povos de outros conhecimentos, para juntar com esse conhecimento que a universidade tem, para dar um grande conhecimento. Porque se a gente não conhecer a história dos povos originários, o que eles conhecem dessa terra, a sabedoria que esse povo tem, nós não fazemos nada aqui. Se nós não conhecermos a sabedoria do povo preto, do povo negro que está aqui da África, que tem conhecimentos
milenar, né? Então, nós não vamos sair para lugar nenhum. E que se não tiver o conhecimento popular, dificilmente a gente vai para algum lugar. Então, acredito que a universidade precisa trilhar esse caminho. Eu acho que é voltar para casa, né? Voltar um pouquinho para casa, para dentro de si. Com certeza. Passar a ver o Brasil real e não o Brasil irreal. Porque muitas vezes a gente fica no Brasil irreal, fica no eurocentrismo, né? Então, perde o grande conhecimento dos povos da terra, do povo que construiu isso aí, do povo que realmente vive o dia a dia do Brasil. Veja bem, uma mulher que com salário mínimo dá comida a 10, 15 filhos, essa é uma economista de primeira, de excelência, e a gente não dá ouvido. Sem nunca ter ido à universidade. A gente fica nas teorias que vem lá de fora, que eu não digo que é ruim, não, é boa também, mas nós precisamos pegar o que é nosso, nós temos que valorizar o que é nosso, para que a gente possa avançar. Com certeza, mestre. Ô, mestre, e uma outra... Eu queria que você falasse um pouquinho do Terra Vista agora. Eu posso já informar as pessoas que estão aí assistindo que é importantíssimo que criemos outros Terra Vista em nossa região, no Brasil, porque é um exemplo o Terra Vista com escolas de ensino fundamental, de ensino médio. É como você conseguiu agregar tudo isso aí dentro do Terra Vista? Olha, o Terra Vista, ele é uma construção do MST. Em 1992, muito antes, em 89, nós começamos a mandar o mundo todo para estudar sobre cooperação, cooperativa, porque nós precisávamos enfrentar a União Democrática Ruralista, que dizia para nós que nós éramos preguiçosos, vagabundos, tudo. A famigerada DR. Hoje a Rede Globo, a UDR continua batendo nesse martelo. Inclusive, agora foi fazer despejo de uma comunidade que tinha 22 anos, 1 quilômetro. Uhum. Então, Terra Vista, ela foi uma decisão do MST. Então, naquela época, nós definimos que nós ia sair... Primeiro, nós tomamos uma definição que nós ia sair da beira da estrada e nós ia ocupar a terra e fazer o conflito para conquistar a terra. Nós fizemos Curumbau em 88, em 1988, em 1992, nós estávamos na situação de nós agora temos que expandir o MST para a Bahia, e para isso nós precisamos atacar terras produtivas, nós precisamos ocupar terra produtiva, porque a Rede Globo está esculhambando nós, a UDR está esculhambando, querendo matar a gente, isso. A Polícia Militar está destruindo nós, o Poder Judiciário está querendo prender a gente. Então, nós não temos outra saída. Nós temos que ocupar terra produtiva, terra na beira das estradas e próximo aos grandes centros para que a gente possa produzir e levar para os grandes centros. Em 92, nós consolidou a expansão do MST da Bahia e foi Terra Vista. Por sorte, foi Terra Vista. E aí nós começamos um processo tanto de ocupação, da continuidade da ocupação. Nesse tempo, passou um tempo, o Banco Econômico começou uma crise danada, nós aproveitou, tomou várias fazendas do dono do Banco Econômico. Ângelo Calmon. Ângelo Calmon de Sá, que é da família que matou muito preto, destruiu muitas vidas, torturou muita gente, estrupou e tudo. Então, naquele momento, nós atacou e tomamos várias terras de Ângelo Calmon de Sá. E, ao mesmo tempo, nós iniciou um processo dentro da Terra Vista de evoluir as forças produtivas. Então, nós viemos que iria construir uma grande cooperativa, várias cooperativas, e ia produzir para levar para os grandes centros comida mais barata, a coisa toda. Só que nós estávamos num pensamento
ainda de nos incluir dentro do capitalismo, né? E aí fomos trabalhar, fomos produzir, não conseguimos se incluir dentro do capitalismo. Em 2000, nós estávamos quebrados, não tinha mais o que fazer. E também o enfrentamento com o latifundiário já tinha também chegado em nós, e nós estávamos numa situação muito difícil. Então, nós precisávamos dar outro salto de qualidade para enfrentar aquele momento. Foi aí que a gente, vendo o livro de Confúcio, que ele disse: faça uma boa ideia para os olhos do mundo e para os ouvidos do mundo, ela por si só se transforma em milhões. Pegamos a ideia de Confúcio, daí a pouco outra ideia boa, que foi a mantra da dona Ana Primavera, que diz: um solo bom, planta boa e gente bem alimentada, ou gente boa. Gente bem alimentada. Então, nós pegamos esse conhecimento de solos da Ana Primavera, pegamos os conhecimentos de Confúcio e começamos a dizer: olha, nós não cabemos dentro do capitalismo. O capitalismo não quer a gente. Se nós continuar forçando essa coisa, nós não vamos se perder, como já estamos perdidos, e não vamos fazer nada. E aí começamos a construção da... Todo mundo, vamos fazer agroecologia, começou a moda, né? Vamos fazer agroecologia, vamos fazer isso, aquilo, vamos fazer outras invenções. Aí nós dissemos: nós vamos fazer uma transiçãozinha agroecológica e começar pelo cacau. Aí começamos pelo cacau, em 2000, escrevemos até um texto chamado Começar de Novo, e começamos a trabalhar. E deu muito bem com a ideia de Confúcio. Quando naquela área de 1,5 hectare, que nós passamos a trabalhar, as pessoas passavam: olha, acabaram com a roça, vão acabar com tudo. E foi um comentário muito grande dentro do assentamento. Foram só 10 pessoas que foram fazer esse trabalho. E aí, mas nós começamos a trabalhar, fertilizando o solo, organizando essa coisa toda. Com 2 anos e meio, a roça estava uma maravilha, carregada de cacau. Aí todo mundo começou do assentamento dizer: agora o cacau vai dar certo. Ninguém acreditava mais em cacau, então vai dar certo e vamos fazer isso aí. Vamos fazer o que o pessoal está fazendo lá, a experiência que está fazendo. Graças a essa experiência, sem nós mandar, sem falar nada, o assentamento triplicou a produção de cacau. Voltamos a ficar rico de novo. E aí, rico como fazendeiro, né? Pegava o cacau, vendia e trocava por comida. Ia na cidade e voltava a tomar comida, bebia uma cervejinha a mais, então ficou ali tipo fazendeiro. Aí nós começamos a dizer: mas desse jeito nós vamos virar os coronel que já faliram, e não tem mais como voltar a ser, ou um latifundiário cheio de riqueza e cercado de pobreza. Então, eu disse: nós não dá para fazer isso. Então, aí nós assumimos 3 coisas que nós precisávamos fazer. Nós já tínhamos terra e o território, nós precisávamos fazer agora soberania alimentar, para nós não depender da comida de fora. Nós precisávamos trabalhar essa questão da soberania alimentar. Nós precisávamos continuar a questão da renda com a questão do cacau, aí melhorar e ir até o chocolate, porque os fazendeiros aqui nunca trabalharam essa questão da cadeia produtiva toda. Então, nós precisamos fazer a renda, melhorar a renda, trabalho, dignidade para as famílias. Então, aí nós partimos para essa questão do chocolate e nós precisávamos melhorar a educação, porque a educação sempre foi um princípio nosso dentro do MST e dentro do assentamento. Então, nós precisávamos melhorar. Nós já tínhamos feito uma escola, nós precisávamos construir outra escola técnica e até de nível superior, para que a gente tivesse conhecimento para dar continuidade a essas duas coisas importantes para nós. Soberania alimentar
e renda para garantir um patamar de renda boa. E, ao mesmo tempo, esse trabalho que a gente estivesse fazendo, nós teríamos que repassar para outras comunidades para nós não ficar uma ilha. Então, foi aí que nasce também a Teia dos Povos, esse entendimento da Teia dos Povos. Então, foi basicamente essa construção que nós trabalhamos e temos que ter ciência que nós estamos com 20 anos fazendo essa transição agroecológica, provavelmente demore mais uns 20 anos, e nós precisamos expandir, que aí nós já temos, depois, se tiver uma oportunidadezinha, eu quero falar de um projeto que a gente está propondo para todas as comunidades que trabalham do Recôncavo até o extremo sul da Bahia. Mestre, nós estamos já com o tempo quase expirando. Eu gostaria de agradecer a você aí pela gentileza de nos atender e já deixar o convite para outras oportunidades. Com certeza você vai ter muito a contribuir para essa nova fase da UFSB. A UFSB nasceu, você acompanha desde o embrião, e nós estamos contando com a sociedade para que ela se torne forte, se torne uma universidade inteiramente independente. Então, contamos com você para outras oportunidades e gostaria que você fizesse suas considerações finais para que para essa turma que está assistindo, e já deixando você ficar com a gente em muitas outras oportunidades. Olha, a UFSB, eu vi nascer, sei das virtudes e sei também das dificuldades da UFSB. Sim. Então, a educação, como todo no Brasil, passa por um momento muito difícil, com esses baixo astral que estão aí, com esses lunáticos que estão aí. Lunáticos, não, são malucos, né? Com certeza. Maluco não é maluco, beleza, não é maluco mesmo sem de jogar pedra. De jogar pedra. Então, esse pessoal que está aí, ele trabalha para... Botaram na cabeça que tudo tem que ser resolvido com a iniciativa privada. Então, não precisa de universidade pública, não precisa de hospitais públicos, não precisa de nada público, de empresa pública, não precisa de Petrobras. Então, eles têm que acabar com tudo que é público para implementar a questão privada. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil e a universidade vai passar por isso. A outra questão que é para encerrar é que a nossa universidade ela está numa região muito pobre, mas não é pobre de comida só, não. É muito pobre também de cabeça, de mentalidade e de construção de outra negócio. Nossa região, para vocês terem ideia, ela voltou para o feudalismo. É uma região hoje feudal. Então, nós precisamos, para ela estar consolidada, precisa de 20 anos. Agora, essa universidade precisa penetrar no seio do povo. Se ela não penetrar e não conhecer essa realidade que está aqui, nós vamos fazer um cursozinho de medicina em Teixeira de Freitas, e o resto vai ser tudo fracasso, porque não há possibilidade de educação sem um projeto de desenvolvimento. Não estou dizendo que a universidade é responsável pelo projeto de desenvolvimento. O projeto de desenvolvimento é governo estadual, governo federal e a sociedade. Mas a universidade tem conhecimento, tem ciência e tecnologia para ajudar esse desenvolvimento do desenvolvimento social. Então, nesse sentido, nós precisamos entender muito bem esse momento que nós estamos vivendo, um momento muito difícil, e precisamos construir um projeto regional que possa caber todo, indígena, quilombola, sem terra, pequenos produtores, assentamentos. E eu não tenho problema não, até grande, que estiver tendo projeto nessa perspectiva de construção, de respeitar a natureza, de construir uma nova forma de desenvolvimento que possa respeitar todos. Então, nesse sentido, eu acho que a universidade tem um longo caminho a percorrer, precisa entender, e mais cedo que mergulhar nessa construção,
mais cedo ela ressurgirá como uma grande universidade. Quanto mais ela se reduzir a essa construção que está aí, menor ela vai ficar e provavelmente ela não tem espaço, porque quem está aí hoje, quem está construindo o Brasil hoje, é contra as universidades públicas, é contra a universidade que a gente sonha e que o desenho dessa universidade está desenhado para ser uma grande universidade. Então, eu digo ao FSB que nada será por acaso, temos que lutar, temos que construir, e eu estou à disposição para construir a universidade do futuro, da esperança, includente, que tem a capacidade de dialogar, e também democrática, que tem a capacidade de, como universidade é diferente de particularidade. Universidade tem que caber todos. E particularidade é uma particularidade. Eu vou ficar defendendo duas particularidades, que é a índia e negra, ou três particularidades, índia, negra e popular. Mas a universidade, eu sei que não pode ficar só nessas três partes. Precisa para ir para as outras partes. Então, que a universidade tenha sabedoria, tenha capacidade de fazer essa triangulação aqui e, repito, mais uma vez, no seio do povo, com o povo. Sem o povo, dificilmente nós construiremos uma universidade com essa dimensão que foi projetada a UFSB. A UFSB está bem projetada, é uma universidade que tem capacidade de se tornar uma grande universidade. Então, nesse sentido, eu estou junto para construir essa grande universidade. Agora, se for só para construir o cursinho de medicina lá em Você está fora. Não conte comigo, porque aí só vai dar para uma elitezinha lá do extremo sul, do norte de Minas e do norte do Espírito Santo. Aí não dá para fazer isso. Nós queremos uma universidade para todos e todas. Com certeza. Mestre, nós te agradecemos muito. Suas palavras são sempre muito sábias. Por isso você é o mestre. Tá? Eu tenho certeza que a professora Joana e a equipe dela está pensando em como fazer toda essa questão de envolvendo a sociedade. Inclusive, ela, em maio último, criou uma pró-reitoria de extensão para trabalhar mais com a sociedade. A professora Lilian tem toda uma capacidade técnica de trabalhar isso. Eu tenho certeza que a universidade, dentro de 15 ou 20 anos, realmente será uma gigante na nossa região. Então, eu te agradeço muito, tá? E conto com você para que tudo isso se consolide. Um forte abraço e dá um abração em minha amiga Solange, minha amiga Deise, a turma toda aí do Terra Vista. E assim que passa essa confusão, eu estarei aí fazendo uma visita. Um forte abraço para você e para todos. Nós aí vamos firme aí, juntos. Um forte abraço. Outro. Pronto. Encerrei.